Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tecido muscular estriado esquelético. Veja, o tecido muscular ele é composto por 3 tipos diferentes de células. No caso, hoje a gente vai falar apenas das células que são estriadas e que compõem aí a parte esquelética, que são o tipo de musculatura mais abundante que a gente encontra. Bom, o tipo dessas células, em geral, elas têm um formato cilíndrico. Além disso, elas têm a presença de miofibrilas. Então, as miofibrilas são as estrias, as estruturas e um tipo de fibra, né, que vai compor, no caso, esse tipo de tecido. Mio, né, significa que está relacionado com a parte muscular. Então, as miofibrilas, na verdade, são os elementos, as estruturas de fibras, né, para poder, então, compor esse tipo de célula. No caso, os discos intercalares, eles são ausentes nesse tipo de tecido. Os núcleos são vários, então eu não vou encontrar apenas um núcleo nessas células. Eu vou ter vários núcleos e, além disso, eles vão se localizar sempre na periferia da célula. Então, esse núcleo ele não vai estar centralizado na região dessa célula muscular. Eles ficam em mais do que um núcleo, sempre nas extremidades. A contração desse tipo de musculatura, ela é rápida, ela é forte e ela é também voluntária. Então, eu mexo esse tipo de músculo ou de musculatura se eu quiser. Então, eu comando através do sistema nervoso periférico. Então, uma mensagem na minha mente, eu falo, eu vou movimentar essa musculatura ou não. Não realiza divisão celular, esse é um tipo de tecido que ele não se regenera. Na verdade, ele fica, durante o período interfásico, sempre no estágio que a gente chama de um estágio G0, ou seja, numa atividade metabólica normal. No caso, se o tecido for lesionado, ele é reparado pelas células que nós chamamos de células satélite. Então, esse é um tipo de célula que promove a regeneração do tecido, mas não a célula muscular, né, propriamente dita, que vai fazer essa reparação. No caso, eu falei, né, que é um tipo de uma musculatura que eu movimento se eu quiser. Então, ocorre como? Em que locais? Vou dar uns exemplos aqui, por exemplo, o músculo do bíceps, né, do tríceps. E nós temos também mais um exemplo aqui para sair do convencional, né? Toda a literatura, a maior parte dos professores sempre falam bíceps. Então, para você colocar aí, de repente, numa segunda fase, uma questão discursiva, fazer um exemplo um pouco diferente, você pode colocar aí o glúteo máximo. Também chamado de nádega, né? Ou popularmente de bumbum. Na verdade, é uma musculatura e o nome correto para isso é o glúteo máximo. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido como funciona esse tipo de tecido que é o mais abundante no nosso corpo. Bons estudos, até o próximo encontro.